esse é a grande palavra do momento, assim, né? Como que a gente aumenta a produtividade das pessoas e das equipes utilizando a tecnologia. Se você quiser abordar, né, quando a gente fala de IA, de produtividade de IA, como que é o mercado hoje? Onde que a gente está, tanto no Brasil como no mundo, o cenário atual para a gente contextualizar, por favor. Então, eu trouxe alguns números aqui, e você vai ver ao longo. Eu gosto de basear muito a conversa em números reais. Inclusive, a gente pode dar aí as fontes da onde eu vou estar fazendo essas menções para o pessoal aí depois, mas a gente sabe hoje que 75% de knowledge workers, que são os knowledge workers, né? Você tem o pessoal que está ali na produção batendo no ferro para fazer. Certo. Esse é o pessoal fazendo a mão na massa. E hoje em dia o trabalhozinho mais sentado no escritório ali, onde você está tomando decisões, mais intelectual, fazendo análise de dados, escrevendo conteúdo, são os knowledge workers. Perfeito. Então, esses knowledge workers hoje, a gente tem 75% já usando AI, a gente 78% estão levando a sua própria AI para o trabalho, que é o BYO, né? Bring Your Own. E aí você tem um grande problema de segurança aí, que a gente vai dar uma discutida sobre isso, mas você tem muita gente usando, principalmente o ChatGPT, sem dúvida, é a maior AI. E, infelizmente, do lado das empresas, a gente só tem 39% das empresas realmente passando um treinamento de como utilizar a AI, ou sequer trazendo uma forma de ter uma AI interna nas empresas. Então existe um gap aí, né? Pelo que você está falando, 78% das pessoas, dos indivíduos que são knowledge workers, 78%, eles já usam IA no seu dia a dia, no seu trabalho, porém só 39%, é isso? Das empresas. Das empresas se preocupam com isso de uma forma estruturada, organizada. Elas estão até se preocupando, elas querem trazer, mas elas não sabem como. Ainda não têm ferramentas próprias, enfim, licenciadas. Muito, muito doido isso que você está falando, cara. Muito importante. Isso vai dar o gancho para a gente falar sobre segurança, compliance e tudo mais. Mas antes de fazer um parênteses, né, que a gente estava conversando, batendo um papo antes da gente entrar ao vivo aqui, que a inteligência artificial, ou machine learning, como a gente chamava antes, ele já é utilizado há muito tempo no mundo computacional, no mundo digital, enfim. Porque a gente voltou mais no tempo, né? A gente estava até brincando que, há pouco tempo, lá nos anos 90, as pessoas não tinham computadores na mesa de trabalho, né? Você ia no banco, o caixa do banco não tinha um sistema, ele tinha fichas ali em papel, né? Para ver as coisas. E as coisas, elas mudam muito rápido. Você até vai me mostrar daqui a pouco uma imagem para a gente falar disso. Mas, assim, o grande boom aconteceu, acho que na mentalidade das pessoas, e até o primeiro susto com o IA e tal, na população em geral, quando surgiu a IA conversacional, né, com a OpenAI, que popularizou o ChatGPT, e aí o fato da IA te responder como se fosse uma pessoa ali, isso que explodiu a cabeça de todo mundo. Mas o machine learning, né, o aprendizado de máquina e a inteligência artificial ali, sugerindo um filme da Netflix para você comentou de um projeto de e-commerce que você fez há muito tempo, que já tinha esse tipo de inteligência acontecendo. Sim, Amazon, o Mercado Livre, fazendo AI e as pessoas experienciando AI há muitos anos já. Elas só não sabiam que elas estavam experienciando AI. O que o ChatGPT trouxe é uma forma de você, cidadão comum, ir lá conversar e ver a magia da coisa respondendo de volta. Tanto que no começo do ChatGPT ali, muita gente criou teorias de que tinham humanos por trás respondendo, porque não conseguiam acreditar na coisa rápida de ver ali, de repente, uma AI respondendo. Só um outro parênteses, então, que eu vou te falar, que eu já escutei histórias muito reais, assim, de startups que diziam ter uma máquina de IA por trás, mas que, na verdade, era um monte de dinheiro de back-end. Na Índia, teve recentemente, a empresa recebeu muito dinheiro em investimento, e descobriram que, na verdade, era um monte de desenvolvedor lá fazendo, com certeza. Por trás. Incrível isso. Assim, cara, deixa eu até dar uma olhadinha aqui no roteiro para a gente não se perder muito, mas conforme você vai falando, vai abrindo um monte de coisa na minha cabeça. Você trouxe os dados de IA, e a gente vai falar, eu vou te perguntar sobre a diferença entre ferramentas de IA que são úteis e ferramentas inúteis, né? Mas antes disso, se você puder elaborar um pouquinho, aproveitando, né, todo o seu conhecimento aqui, porque, né,
o Júnior, ele teve empresa de fábrica de software, de desenvolvimento de software, antes dele ir para os Estados Unidos para estudar lá, que eu até o final do Meetup eu consigo falar, Brigham Young. E aí, assim, cara, existem as IAs que elas são consultivas, eu posso dizer assim, como o ChatGPT, que eu vou lá e consulto informações generativas, isso. E existem as IAs que são agênticas, né, que elas realizam um trabalho, elas realizam um trabalho para vocês, aí é como se você pudesse criar robozinhos e automações. Isso. O N8N, por exemplo, é uma fantástica ferramenta de automação, né, que a gente pode usar. E eu queria que você diferenciasse um pouco, explicasse um pouco disso para a produtividade dentro de uma empresa ou de um funcionário, por favor. Com certeza. Entrando nessa parte até, para a gente começar a conversa, que é onde a coisa começa a ficar boa, aqui eu acho que é onde a gente começa a ter algumas coisas que o pessoal vai apreciar, porque nesse pedacinho aqui eu vou falar de ferramentas que vocês podem hoje utilizar, que vai acelerar esse trabalho hoje. Você tem uma adoção de ferramentas de AI que se popularizaram muito rápido, como, por exemplo, o que a gente fez aqui agora há pouco, eu poder falar, Hey Google, como que está o trânsito atualmente na Avenida Paulista, em São Paulo? E aí eu tenho o meu Google me respondendo aqui agora, ele está olhando o meu Google Maps, então ele está fazendo, e ele está respondendo. Esse recurso aqui que a gente experiencia, eu já experiencio ter um celular na minha mão há anos. O primeiro, você sente da mesma forma, é algo que de repente na nossa vida entrou, você viu o poder ali de escrever documentos, escrever uma mensagem, escrever um e-mail, fazer um contrato, ajudar no formulário, isso tudo, de repente entrou no processo da nossa vida, a gente clica o tempo todo de pensar, a hora que eu vou rever um contrato, posso jogar no ChatGPT para ele rever para mim. Mas é porque o ChatGPT foi o primeiro, tem a vantagem de você vir ser o primeiro e conectar isso na cabeça das pessoas, e aí se cria. Na verdade, a gente está experienciando AI agora, quando você vai no Google fazer qualquer pesquisa, o que está vindo normalmente acima é a resposta gerativa de AI. Você está experienciando AI em toda essa parte. E aí vem onde tem um monte de AIs inúteis, que é na hora que eu tenho que fazer a decisão, beleza. Como eu implemento essa AI na minha empresa, que aí é a parte difícil, infelizmente difícil ainda. AI evoluiu, a gente tem AI ali saindo há pouquíssimo tempo, e ela evoluiu em 3 anos, algo que infelizmente demora para empresas normalmente se adaptarem e colocarem. Se você pensar em laptops, hoje em dia a gente está com 2 laptops aqui, é extremamente comum. Você vai em uma universidade, tudo que você vai ver na sala é laptop, mas no começo do laptop, as universidades brigaram para não deixar ter laptop. Eles queriam que você usasse papel e caneta. Perfeito. A gente vê a mesma coisa, uma certa resistência de universidades agora com a inteligência artificial, e você tem essa resistência, de certo modo, nas próprias empresas, em tentando trazer tentando trazer a inteligência artificial, mas por não saber como, colocando uma certa resistência. E aí você acaba com os problemas de segurança também. Então vamos falar de algumas aqui que são já utilizadas, que estão sendo, eu diria que são muito úteis. O próprio Google Meet, a gente está usando ali todo dia. Estamos usando agora. Exato. Mas eu sinto que as pessoas não estão usando o potencial de verdade do Google Meet. Você já tem a transcrição do Google Meet, e o Gemini hoje ele já está colocado para entender os seus documentos no seu Google Drive, para pegar essas transcrições das reuniões que você está fazendo, que traz um poder bem a mais para a empresa e vai acelerar. Você tem também no Microsoft Teams o Copilot. Então, o Copilot, ele também resume reuniões e também te traz esse poder de trazer coisas chaves. E o Zoom está investindo bastante nessa parte do Zoom Companion. Eles estão tentando criar essa parte do Workspace. E aí é onde eu posso colocar um gancho que o Coopera AI entrou para fazer melhor que todas as ferramentas, porque a gente juntou a parte de comunicação, colaboração, e colocando a AI como um expert da coisa toda. A nossa visão é bem mais longe, a gente quer que a AI cada vez mais venha como uma ferramenta que, assim como no celular, sente que faz parte do trabalho no dia a dia,
mas para isso primeiro você precisa do celular, você precisa de uma plataforma. Sim. Então, que é o problema com a AI, é identificar essa plataforma. Qual é a plataforma mais fácil para os meus funcionários utilizarem hoje?